Bom dia a todos. Vamos refletir novamente, como fizemos outros domingos, sobre as leituras da liturgia, agora do quarto domingo da Quaresma, já nos aproximando, bem mais próximos da festa da Páscoa, da Semana Santa. No início do mês que vem, mês de abril, já estaremos festejando o dia da instituição da Eucaristia, Quinta-feira Santa, e o Tríduo Sacro, os 3 dias mais santos em que nós comemoramos a morte e a ressurreição do Senhor. Então, hoje, as leituras, elas têm um quê de esperança. E o motivo desta esperança é bem mais profundo do que simplesmente o relato que nós vamos agora escutar, que é do livro das Crônicas, o segundo, que na Bíblia dos judeus e no texto original deles, ele termina toda a Bíblia deles, né? Que eles não têm um Novo Testamento, é evidente. Então, esse segundo livro das Crônicas, ele foi escrito lá pelo século IV, III antes de Cristo. Então, entre 350 e 250 antes do nascimento de Jesus. E a frase destacada já vai dar o núcleo principal da leitura. A ira e a misericórdia do Senhor se manifestam pelo exílio e a libertação do povo. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com a solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, os profetas, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo, e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei dos persas, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá,
quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Pergunta. Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. O Salmo responsorial é um salmo que os judeus começaram a cantar como um cântico de Sião quando estavam exilados. E aí os babilônios sabiam que eles tocavam instrumentos e cantavam, diziam, cante para nós aquela cantiga de saudade que vocês têm a respeito de Jerusalém que nós destruímos. Então veja só a resposta no cântico, que se prenda a minha boca, a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Os babilônios ridicularizavam o povo exilado. E aí vem o salmo muito bonito, que depois nós escutaremos na liturgia. Vamos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por ele. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que lhe deu seu próprio Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas, não sejam denunciadas, mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma pequena explicação sobre a primeira leitura, que eu já introduzi. É um texto, ele faz parte de uma história chamada do cronista, uma segunda narrativa da história do povo, desde o tempo, eles até prolongam através de uma genealogia, desde a origem do povo nesta terra, da humanidade nesta terra, até a história de Abraão e daí até a destruição de Jerusalém. Então esse texto, ele faz uma memória do passado. Uma memória significa olhar para a sua história com Deus. Na fé, eles se consideram um povo que Deus salvou da escravidão do Egito, para servi-lo. Deus fez uma aliança com eles no Sinai, nós ouvimos outro dia os 10 mandamentos, né? Então, não são só esses 10 mandamentos, mas toda a lei que fala das relações nossas com Deus, no caso dos judeus, ela é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Deus não nos quer escravos, Deus nos quer gente livre,
que responde ao amor misericordioso de Deus com amor. E os mandamentos são um caminho que Deus aponta para que esse amor seja de fato concretizado em obras. E aí então fala no tempo em que o povo estava exilado, terminou o domínio de Nabucodonosor, Babilônia, e veio um novo império, que é o Império dos Persas. Então Ciro, rei dos persas, ele é apresentado aqui de maneira positiva, como uma espécie de salvador. Salvador do povo, que para ele era uma jogada política. Os judeus conservaram a sua identidade, os 50 anos que passaram lá no exílio, como um povo unido por uma fé. Respeitavam, tinham que respeitar as leis de Babilônia, mas mudou o reino. O que queria esse novo rei? Ele queria proteger as suas fronteiras. Então, se você liberta esse povo, deixa voltar a Judéia, ao templo destruído, eles vão ser um povo fiel e grato a quem os libertou. Então aqui, inclusive, ele diz assim, o decreto é esse, e quem pertence a este povo, né? Ele pergunta assim, quer dizer, cada um tem que se perguntar pela sua identidade. Então, que tome o caminho de volta. Ele libera. Isso é considerado um novo início do judaísmo, e um judaísmo chamado do Segundo Templo. Isto é, depois do exílio e depois da reconstrução do templo, no século V, final do século V, aliás, VI, e durante o século V, a reconstrução das muralhas que davam independência e mais segurança. Então, isso aí é a salvação como era vista. Eles pensavam, Deus vai junto conosco, estava aqui no exílio conosco, como o profeta Ezequiel insistia nas visões que ele tinha, e agora nós vamos reconstruir o templo, vamos purificar toda aquela área e viver uma vida nova. Aqui no Evangelho, é Cristo que nos apresenta esta vida nova. É do capítulo 3 do Evangelho de João, o Evangelho que hoje nós escutamos. E é uma conversa que Jesus tem com Nicodemos. Sabemos quem era Nicodemos, um fariseu. Junto com José Arimateia, buscaram o corpo de Jesus, ou melhor, requisitaram a Pôncio Pilatos que lhes entregasse o corpo de Jesus pendurado na cruz, para que eles pudessem dar-lhe uma sepultura digna. E Pilatos concordou. Então foi Nicodemos. Mas quem tinha a sepultura era José de Arimateia. Então esse Nicodemos, ele aparece bem antes no Evangelho. Ele aparece já no capítulo 3. Era também um fariseu muito piedoso, respeitava as palavras de Jesus. Mas para não chamar a atenção a outros fariseus que eram contra Jesus, queriam a sua morte, ele então foi conversar com Jesus no escuro de noite. E aí vejam um diálogo muito bonito de Jesus com Nicodemos, onde ele anuncia a necessidade. Duas coisas aparecem aqui. A exaltação de Jesus na cruz. O Evangelho de João é dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o 12, é o livro dos sinais. Jesus faz os milagres que João chama de sinais. A partir do capítulo 13 até o 20º capítulo, depois mais um capítulo, 21º, chama-se o livro da exaltação. Então essa exaltação é simbolizada pela lembrança que Jesus faz a Nicodemos, que conhecia bem a Bíblia,
da serpente que no deserto foi feita de bronze e erguida num poste bem alto. E todos aqueles que eram fiéis a Deus e foram mordidos, picados por esta serpente, essas serpentes eram muitas, então ficariam curados. Nós na Semana Santa vamos lembrar tudo isso, né? Naquele gesto da Sexta-feira Santa da adoração da cruz. Então, este gesto de erguer, e quem fitasse na serpente era curado, está sinalizando para o erguimento de Jesus na crucifixão. Todos que o contemplarem na cruz, todos que tiverem fé que Ele morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, todos eles também serão salvos. Então esta parte aqui é que nos interessa no dia de hoje. E aí vem a questão da luz. Todo o Evangelho, já no primeiro capítulo, ele compara a vinda de Deus, do Filho unigênito do Pai, a palavra de Deus que se faz carne, se encarna no seio da Virgem Maria, monta uma tenda entre nós. Quer dizer, o próprio Deus veio morar com a gente. Passou a sua vida terrena não como um fantasma, mas como uma pessoa. Ele assume a natureza humana na sua pessoa divina. Então esse é o mistério que está aqui. A luz brilha nas trevas, mas para você ser salvo, você tem que se voltar para esta luz. Quem não se volta para essa luz, Jesus, ele pode se condenar. Porque Deus não veio a este mundo para nos condenar, mas para salvar todas as pessoas que se aproximam de Deus, não é? Aqui ele termina assim. Então, quem se volta para a luz se aproxima da luz. Para que se manifeste que suas obras são realizadas em Deus. Por falar nisso, a epístola, a carta de Paulo aos Efésios, ela nos lembra também isso, né? Que Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, quando nós não merecíamos este amor, Ele nos deu a vida com Cristo. E por Ele nós fomos salvos. Salvos para quê? Para que a gente se afaste das obras más, o pecado, aquilo que nos desvia de Deus, de nosso objetivo rumo à casa do Pai com Jesus Cristo, e pratique as obras. Então ele diz assim, na última frase, pois é Ele quem nos fez, Deus, né, nos criou, nós fomos criados em Jesus Cristo. Olha que pensamento bonito. Jesus Cristo é a máxima expressão do amor de Deus para conosco. Deus, no seu amor, nos criou em Cristo, seu Filho amado, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Irmãos e irmãs, esta mensagem muito bonita do Evangelho e dessas leituras da Epístola e da primeira nos preparam mais diretamente à Semana Santa e aos festejos da Páscoa e nos aproximam de Deus. Se Ele nos se aproximou de nós, vamos nos aproximar mais de Deus pela nossa conversão, pela nossa penitência, pelas boas obras que nós praticamos. Não para nós, mas em nome de Jesus Cristo, com Jesus Cristo, para o nosso irmão, nossa irmã que mais precisa de nós. Que assim seja.